Hoje nós vamos descobrir quantos de areia eu tenho que comprar, né, para fazer um muro de 5 metros de comprimento e 3 de altura. Tá? Então, para saber sobre isso, eu preciso primeiro entender o seguinte. 1 metro de areia tem 50 latas de 20 litros com areia. Tá? Por quê? Porque depende da maneira que eu vou comprar. Se der menos de 1 metro, eu posso comprar em latas também. Eu não preciso comprar 1 metro, você pode comprar meio metro, né? E menos disso você pode comprar latas. Então nós precisamos saber que 50 latas de 20 litros, tá? Com areia dá 1 metro. E cada lata de areia tem 4 pás de... quatro pás de areia cheia. A cheia. Se for uma pá rasa, vai dar 5 pás, né? E, consequentemente, então, 1 metro de areia tem 200 pás. Isso aqui é só para ficar didático. Não precisa preocupar muito com isso aqui, não, tá? Então, para fazer o cálculo, eu preciso saber a quantidade de tijolo total que eu vou precisar, que eu gastar no muro, que eu vou gastar, tá? 360 tijolos é o total. E para chegar nesse valor, eu fiz o seguinte: peguei o comprimento, que é 5, vezes a altura, que é 3, vezes 24, que é o número de tijolo por metro quadrado. Tá? Cheguei em 360, é o valor total que eu preciso. Para que eu preciso saber do tijolo? Porque cada maceira que eu faço, assento entre 100 e 150 tijolos. Né? Vou colocar aqui, ó, cada maceira. Maceira assenta 100 e 150 tijolos. Então, eu vou dividir esse número, que é o total, pelo número de maceira que eu gasto, que é 100. Tá? Eu vou pelo número menor, eu não vou para os 150. Se você quiser fazer, se for uma massa mais fina, pode calcular que dá 150 tijolos até mais. Eu sempre calculo pelo número menor, para ter uma base. Então, eu preciso dividir 360 dividido por 100. 3,6 maceira que eu vou gastar. Tá? É igual a 3,6. Eu vou arredondar para mais e vou deixar 4 para o cálculo ficar mais simples da gente fazer, que é o que eu vou gastar 4 maceiras. Tá? Então, eu vou pegar 4 maceiras e vou dividir pelas latas ou as pá que eu vou precisar. Eu coloquei aí que cada pá, que com 30 pá, eu faço uma maceira. Tá? A minha massa fica mais forte com 30 pá. Se você quiser usar outro valor, eu vou fazer aqui, por exemplo, com as minhas 30 pá. Se são 4 pá e eu dividir, ó, 30 pá dividido por 4, eu vou descobrir quantas latas eu faço. Eu faço com 7,5 latas. Tá? É uma massa mais forte. Se eu usar, por exemplo, 36, que é dividido por 4, dá 9 latas. Tá? 9 latas. Se eu usar, por exemplo, usar 10 latas, que eu quero fazer, eu vou gastar vezes 4, eu vou fazer com 40 pá. Tá, ok? Vou fazer com 30 primeiro, para a gente ter noção com 30 quanto vai ficar. Tá? Deixa eu tirar isso aqui. Então, cada maceira vai pegar 8 latas. Tá? Eu vou arredondando para 8 latas aqui. Então, vou colocar 7,5. Então, quantas latas que eu preciso comprar? Bom, eu vou gastar 4 maceiras para levantar o muro. Então, eu vou fazer vezes as 8 latas, que é o que eu vou gastar por maceira, né? Que são 32 latas que eu preciso comprar para fazer esse muro. Tá? Não, mas isso eu quero fazer uma massa com 10 latas, que seria 40 pá. Tá? Eu quero fazer essa maceira com 10 latas agora. Como é que eu faço essa conta? Simples, 4 maceiras vezes as 10 latas. 40 latas. A conta para fazer a areia é essa. Tá? Eu já fiz a do cimento,
para quanto cimento que a gente vai gastar, tá aqui em cima o card também, se você quiser assistir lá, né? Que eu já fiz desse mesmo muro aqui. E eu vou ficando por aqui, tá? Um abraço, fui!